Olá, querido aluno, tudo bem? Vamos falar hoje de um recurso expressivo da língua portuguesa, mais presente nos textos literários, figuras de linguagem ou figuras de estilo. Vamos falar de metonímia, metáfora, comparação e esses recursos que nós utilizamos para dar ênfase na fala e na expressão, naquilo que queremos comunicar a alguém, ok? Então se liga na dica e vem comigo. As figuras de estilo, as figuras de linguagem, são os recursos expressivos que mais caem no vestibular, ok? Então vem comigo que nós vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma delas. Antes, é preciso que nós tomemos ciência de algumas expressões que aparecem no decorrer da apresentação, que é o sentido denotativo e o sentido conotativo. Denotação é o sentido real da palavra, aquele sentido que nós encontramos no dicionário, o sentido cru da palavra. Já o sentido conotativo é o sentido figurado da palavra, é aquele sentido duplo, é aquela palavra que falamos e que tem um outro sentido, que nós entendemos nas entrelinhas, ou até de uma forma explícita mesmo, ok? Vem comigo então. Trabalharemos aí algumas das figuras de linguagem. Quais são elas? Prosopopeia, personificação, onomatopeia, ironia, metáfora e comparação, antítese, metonímia, paradoxo, eufemismo, anáfora, hipérbole, gradação, sinestesia, aliteração, catacrese e pleonasmo, ok? Trabalharemos as mais comuns, as mais presentes. Se eu fosse falar de figuras de linguagem, aqui ficaríamos aulas e aulas nesse mesmo conteúdo, ok? Então vem comigo. Primeira figura de linguagem, personificação ou prosopopeia. É aquela figura de linguagem que você dá característica de gente a seres inanimados. Perceba que eu tenho aí uma casa monstro. É como se eu falasse, a casa nos espiava. Casa não é gente para me espiar. Né? Mas o sentido que eu tenho é que parece que aquela casa é estranha, é medonha, que a janelinha da casa nos espia. Então é você dar característica de gente a seres inanimados. É a mesma coisa eu falar para você que as palmeiras dançam com o vento. Elas não dançam, elas se chacoalham demais com o vento. Então, personificação ou prosopopeia é a característica de dar qualidade de gente a seres inanimados, a seres que não são pessoas, ok? A segunda figura de linguagem aí é a onomatopeia. A onomatopeia é aquele recurso sonoro, né, que nós colocamos para mostrar socos, tapas, assobios, o toque-toque da porta, o trim-trim do telefone. Então isso é uma onomatopeia. É o recurso que nós utilizamos para expressar na língua escrita recursos sonoros que nós temos no dia a dia, ok? Vamos falar da ironia. Quem nunca utilizou de uma ironia, né? Por exemplo, quando você diz, fale mais alto, lá da esquina, ainda dá para te ouvir. Ou seja, você está sendo super irônico, sarcástico e debochado com a pessoa. Ou quando você diz, que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém, né? Então isso é ironia, é quando você diz alguma coisa dando um sentido de outra, ok? Vamos falar agora da comparação. Você perceberá que comparação e metáfora, que é a próxima figura, a única diferença entre as duas é o conectivo que aparece. Quais são os conectivos, professora? Como, assim como, tal como. Então, são operadores argumentativos ou conectivos ou conjunções que servem para aproximar os elementos. Então, quando eu digo para você, como na tirinha que você tem aqui, acorda Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não regada e bem cuidada, ela murcha. Então, perceba que a personagem utiliza o como. Então, por esse operador argumentativo, por esse conectivo estar aparecendo, nós temos aqui uma comparação. Se ela falasse que o amor é uma flor, seria uma metáfora. Então, a única coisa que diferencia metáfora da comparação é o conectivo, esses que estão aqui. Observe o exemplo abaixo. Metáfora, Maria é uma flor, é metáfora. Agora, se eu utilizar o conectivo, Maria é como uma flor, aí eu tenho uma comparação, ok? Percebam, então, que ele faz aqui a comparação direta, ok? Sem o conectivo. Por fazer a comparação direta sem conectivo, eu tenho aqui uma metáfora. Olha o que a mocinha pergunta ao rapaz. O que foi isso, homem? Foi um candidato ficha suja.
que me abraçou. Então, ficha suja é dizer que o candidato é um corrupto. Por isso, uma metáfora, uma comparação direta entre candidato e ficha suja. Já fica bem claro que ele é um corrupto. Ou, se não, o exemplo do menininho abaixo. Um exemplo de ser vivo e o menininho responde: o político, professora. Por quê? Porque o político é vivo. Ou seja, esse é vivo na fala do menininho é que ele é esperto, não é que ele é vivo de vida, mas que ele é vivo de ser esperto. Então a metáfora é quando você aproxima seres que não tem nada a ver e nessa aproximação nós entendemos o significado. É a mesma coisa quando você diz, Paulinho é fera em matemática. Significa que ele é muito bom em matemática. Ele não é uma fera, porque fera no seu sentido real da palavra é animal selvagem, ok? Vamos para a antítese. A antítese vai mexer com as oposições. Então, forte, fraco, bonito, feio, branco, escuro. Então, ela vai mexer, né, com esse sentido de oposição das palavrinhas. Olha como que você tem na primeira tirinha do agar. Isso é o que se chama de relação amor-ódio. Temos aqui uma antítese, amor versus ódio. E temos aqui os personagens, né? Ou seja, na vida real, eles estão brigados, já as suas sombras estão juntas, certo? Então, temos aqui a antítese. Então, quando você tem a antítese, você tem situações que podem ocorrer. Tome cuidado, porque a antítese, elas podem acontecer. Eu posso ter em uma sala um ventilador escuro, um ventilador preto e uma parede branca. Então, eu tenho a oposição entre as cores preta e as cores brancas. Eu posso ter numa mesma sala de aula um menino dormindo e um menino acordado. Então, eu tenho as duas coisas acontecendo simultaneamente. Porque já na metonímia, quando nós temos uma parte pequenininha que representa algo muito maior. Ou quando nós temos, por exemplo, um produto que representa uma marca, ok? Observe os exemplos que nós temos aqui. Nós temos a Gillette. Na verdade, isso não é uma Gillette, isso é uma lâmina de barbear da marca Gillette. Só que a marca, né, acabou se tornando o produto. Hoje nós falamos que vamos comprar uma Gillette, só que Gillette é o produto. Só que a marca substituiu o produto. Hoje nós, quando queremos falar lâmina de barbear, falamos Gillette. Então, a marca substitui o produto. A mesma coisa o Bombril. Eu peço para alguém comprar um Bombril. Lembre-se de que Bombril é a marca. O produto mesmo é palha de aço. Mesma coisa aqui, Nutella. Nós gostamos muito de tomar sorvete com Nutella. Só que, na verdade, Nutella é a marca. O produto é creme de avelã. E a mesma coisa quando o menininho diz, eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Ele não está devolvendo o Machado de Assis, ele está devolvendo as obras do Machado de Assis que ele leu, ok? E a gradação é uma figura de linguagem que vai fazer uso de uma escala que vai do pequeno para o grande ou do grande para o pequeno. Observe os exemplos abaixo. Eu era pobre, o subalterno era nada. Então você vê, primeiro ele era pobre, depois o subalterno, depois nada. Então ele vai de algo que era maiorzinho e vai diminuindo. Ou o exemplo que ele dá depois, ninguém deve se aproximar da jaula. O felino poderá enfurecer-se, quebrar as grades, despedaçar meio mundo. Então você vê, o mínimo que ele pode fazer aí é ficar bravo e o máximo é atacar todo mundo. Então a gradação ela faz uso desse recurso estilístico, que é de um pequeno para um grande ou do grande para o pequeno, certo? Então vai aumentando ou vai diminuindo, ok? O próximo que nós temos aí é o paradoxo. Lembra que nós falamos da antítese? Quando você tem as oposições e elas caminham juntas, uma parede clara e um ventilador escuro, um menino bom e um menino mau. Então as coisas caminham, elas existem, elas não se chocam. Já no paradoxo, ele vai trazer uma ideia de choque. São ideias que quando você ouve, você fala, opa, pera lá, não tem lógica. Então o paradoxo, ele traz essa oposição e as ideias se chocam, certo? Olha, observe os exemplos. Era só um pobre rapaz rico. Nós entendemos a frase pelo contexto, mas um pobre rapaz rico. Qual é o sentido que nós temos aqui, né? Era um coitado de um rapaz rico, certo? Olha o outro exemplo que nós temos aqui. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Entendemos o contexto, só que como é que eu vou? Para prender alguém, eu tenho que soltar. Então, são ideias que se chocam.
Olha do Renato Russo, já estou cheio de me sentir vazio. Ué, se eu estou cheio, como é que eu posso me sentir vazio? Então, o paradoxo traz essa ideia de choque. As ideias vão se chocar o tempo inteiro, as ideias entram em conflito. A mesma coisa o que Camões diz, amor é ferida, que dói e não se sente. Se é uma ferida, ferida é aquilo que dói, como é que eu não sinto? Certo? Se é uma ferida, ferida é aquilo que dói, como é que eu posso dizer que eu não sinto? Então, quando as ideias se chocarem, entrarem em conflito, nós temos um paradoxo. Nós temos o eufemismo. O eufemismo é quando você ameniza a situação porque você não quer ou porque você não pode dizer o que você pensa, na lata, na bucha. Por exemplo, a mocinha aqui de cima. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ou seja, é uma fofoqueira mesmo, ok? Só que uma produtora de biografias não autorizadas parece que soa mais tranquilo, né? Mas é fofoqueira mesmo. Ou quando a mocinha aqui diz ao marido: amor, estava dirigindo seu carro quando, contra minha vontade, a lataria do seu carro ganhou um formato único, diferente e personalizado. Ou seja, ela bateu o carro do marido. Mas ela usou de uma forma para não deixar, né, essa situação se tornar... Ou seja, ela bateu o carro do marido, mas ela usa de um eufemismo para atenuar o problema que ela causou, ok? Nós temos as anáforas. O que é uma anáfora? É quando você tem a repetição da mesma palavra no início de versos ou no início dos mesmos parágrafos. Também pode acontecer. Por exemplo, essa música, À Primeira Vista, do Chico César. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Percebam a conjunção quando, aparecendo aqui o tempo inteiro no início dos versos. Isso é uma anáfora. Ou no quadrinho aqui, nós também temos a presença de uma anáfora. Observe. Doutor, estou com falta de ar. Só, pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Percebam que falta, falta, falta aparece várias vezes. Também consideramos isso uma anáfora, porque começa sempre no início da frase dele. Falta, 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 ok? Então, anáfora é a repetição do mesmo termo no início dos versos, ok? O que vem a ser uma hipérbole? Costumo dizer que a hipérbole é o discurso da sua mãe, quando ela vira para você e diz: menino do céu, sai daí e vai arrumar esse quarto. Já lhe disse 1000 vezes que isso está uma bagunça. Menino, ela disse 1, 2, 3, 4 vezes, mas 1000 vezes ela não disse. Então, isso é uma hipérbole, ok? Então, quando a sua mãe questionar novamente, você diz: mãe, isso é uma hipérbole. Ou quando você, para realçar a situação, você diz: estou há um século esperando a telefonista me atender. Você não tem 100 anos. O máximo que você fez foi ficar 5 a 10, 15 minutinhos. Um século você não ficou. Então, a hipérbole é esse exagero que nós utilizamos para dar um realce às coisas, às frases, ok? Temos também a sinestesia. A sinestesia é a mistura de sons, sentidos e sensações. Então, você vai misturar tato com olfato, olfato com aquilo que é o som, que é o sonoro. Então, é a mistura de sons, sentidos e sensações. Observe alguns exemplos do texto da Cecília Meirelles. Agora, o cheiro áspero. Como é que você sabe que o cheiro é áspero? Porque o cheiro é odor e áspero tem a ver com tato. Você misturou os dois? Como é que você pegou esse tato e misturou ao cheiro? Então, isso é uma sinestesia. Por exemplo, o segundo exemplo que nós dizemos, uma luz pálida. Como é que a luz pode ser pálida? Eu entendo pelo contexto, mas a luz não pode ser pálida, né? Não tem como ser brilhante. Ou ela é mais forte ou ela é mais fraca. Agora, a luz pálida. Então, isso é uma sinestesia, quando você mistura sons, sentidos e sensações, ok? E a última aí, o cheiro doce. Como é que você sabe que o cheiro é doce? Se você misturou olfato com paladar. Você lambeu, você cheirou o doce? Como é que você sabe? Você lambeu? Não tem como. Então, quando você mistura sons, que são os sentidos que nós temos, tato, olfato e paladar, quando você mistura esses três, ou mistura 2 desses 3, isso é uma sinestesia, ok? O próximo que nós temos aí é a catacrese. A catacrese, ela já está
assim, colocada na língua portuguesa e nós não vamos mudar a partir de agora, ok? Temos alguns exemplos aí, como por exemplo, cabeça do prego. Você bate na cabecinha lá na parte achatadinha do prego e diz que aquilo é a cabeça do prego. Não temos outra forma de falar aquilo, continua sendo cabeça do prego. Assim como os mais velhos aprendem que a xícara tem asa, né? Que é aquele cabinho, como que eu vou chamar aquilo? Cabinho da xícara. Continua sendo a asinha da xícara. A mesma coisa a perna da mesa. Ou você vai virar e falar assim, cuidado menino, a haste de sustentação da mesa está quebrada. É a perna da mesa mesmo, ok? Ou o pé da mesa. A mesma coisa a garrafa, aquele bocal da garrafa que nós chamamos de boca da garrafa, certo? Que nome que poderíamos dar aquilo? Ou quando o seu livro vira e fica com as pontinhas dobradas, a orelha do livro. Certo? A mesma coisa alguns, que não são da área de educação física, que falam a batata da perna. E aí vem o profissional e diz, é panturrilha. Para mim, continua sendo batata da perna, barriga da perna, ok? Braço do sofá. São alguns nomes que nós não temos como substituir. Ou eles já estão tão assim, assimilados na língua portuguesa que vai continuar sendo asa da xícara, cabeça do prego, ok? Orelha do livro, certo? O outro é o pleonasmo. O pleonasmo é aquela redundância de ideias, como, por exemplo, entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. A protagonista principal, se é a protagonista, ela é a principal, ok? E assim como nós temos aqui algumas frases consideradas como pleonasmos, até pelo sentido que ela adquire dentro dessas frases. O celular ou a vida? Esse sujeito não sabe o que é o pleonasmo. Por quê? Porque o celular é a vida dele. Então, quer dizer, se ele tirar o celular do rapaz, ele está tirando a vida dele. Então, para ele é a mesma coisa. Ou, por exemplo, um dos exemplos que eu já dei aí para você, sai para fora, Rex. Ué, sai para fora, não dá para sair para dentro. Então, isso é um pleonasmo, que nós chamamos de pleonasmo vicioso. Estamos tão acostumados que não vamos mudar isso agora. Mesma coisa quando o seu professor diz a conclusão final do seu trabalho. Se é a conclusão, ela vem aonde? Fica a dica, ok? Se você gostou da aula, deixa um like aí para mim. Se tiver observações ou comentários, coloque aí em comentários para mim. Adoro responder a todos os comentários que recebo. Se tiver alguma sugestão de aula, também coloque em comentários. Terei o maior prazer em elaborar a aula que você gostaria de ver aqui, certo? E não deixe de se inscrever no canal. Afinal de contas, teremos mais figuras de linguagem na parte 2, ok? Um grande abraço para você e até nossa próxima aula.